Boa tarde, a paz do Senhor nesse dia maravilhoso que Deus fez para cada um de nós, tá? Então, nós vamos estar dando continuidade ao nosso estudo do livro do mês, que é o livro do A.W. Tozer, O Propósito do Homem, né? Esse aqui, ele faz parte de uma coleção dos melhores textos, né, do A.W. Tozer, e já estamos quase terminando. Amanhã nós leremos o último capítulo. Então, se você ainda não me conhece, eu sou a Ana Paula e eu tenho um grupo no Facebook sobre devocionais diários, onde nós somos um grupo que está crescendo, né, a cada dia para a honra e glória do Senhor Jesus. E o objetivo do canal do YouTube é evangelizar. Jesus está voltando, os sinais já estão espalhados pelo mundo e quem tiver ouvidos para escutar, que ouça o que o Espírito Santo tem a dizer à sua igreja. Nós precisamos estar preparados para a volta de Jesus, tá? E para a gente estar preparado, a gente precisa ter conhecimento. A palavra de Deus diz que o povo perece por falta de conhecimento, né? O povo sofre por não conhecer. E a proposta, então, é justamente essa, né? Nesses tempos que a gente não está podendo mais sair de casa, pelo menos que a gente possa ter o prazer de escutar uma boa leitura, se afastar um pouco dessa mídia que só traz palavras de terror para as nossas vidas, né? Então hoje nós vamos estar falando sobre o Senhor da nossa adoração. Esse livro, ele fala sobre o jeito, a maneira correta que nós devemos adorar a Deus. Porque nós devemos adorar a Deus não do jeito que a gente quer adorar, mas em espírito e em verdade, tá? Então, que o Espírito Santo possa estar conosco nesse momento, que ele abra o nosso entendimento para que nós possamos guardar essa palavra que vai ser lida em nosso coração. Porque o nosso coração é onde a gente guarda as coisas boas que devem ser guardadas, não é mesmo? Então vamos começar. E o versículo de hoje está em 1 Pedro 2, versículo 9, que diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então vamos ver o que Tozer tem a nos falar hoje, tá? Gente, a minha janela está aberta e hoje, como está um dia assim, quase chuvoso, fica chovendo e para de chover, aí os insetos resolveram participar hoje da nossa leitura, né? Mas vamos lá. Qual o propósito da igreja local? Por que ela é tão importante? De acordo com a Bíblia, a igreja local existe para realizar em conjunto o que todo cristão deve fazer individualmente durante a semana: adorar a Deus e proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Refletir a glória daquele que brilha em nós, do próprio Deus, de Cristo e do Espírito Santo. Tudo o que Cristo fez por nós e está fazendo agora nos leva a esse único fim. Mas isso não tem sido muito ensinado hoje em dia, que somos salvos para adorar a Deus. Temos acreditado que fomos salvos por muitas outras razões.
Se perguntar a um crente qualquer por que foi salvo, ele provavelmente lhe responderá que o foi para ter paz de espírito ou deixar de fumar, quem sabe. Se for um empresário, talvez lhe dirá que aceitou Cristo para que ele o ajudasse, pois seus negócios estavam indo mal e ele queria ter Jesus como sócio. Há muitos outros motivos, mas não quero ser tão rígido com as pessoas. Vemos no Novo Testamento que muitos buscavam o Senhor por diversos motivos. Um homem o procurou porque sua filha estava enferma. Uma mulher foi até o Filho de Deus porque sua filha estava perturbada por demônios. Outra foi até ele porque sofria de uma doença crônica havia 12 anos. Um publicano subia em uma árvore e dali olhou para baixo, a fim de vê-lo, porque seu coração estava aflito. Já Nicodemos procurou o Senhor à noite, porque sua religião era imperfeita e seu coração estava vazio. Assim Jesus recebeu todos eles, tal como ainda faz com todos os que hoje o buscam com fé, ainda que suas razões não sejam as mais nobres. A questão é: por que devemos permanecer sempre onde começamos? Por que a igreja precisa continuar sendo uma escola de alunos da primeira série que nunca passa de ano? Ninguém quer sair disso, e digo sem medo algum que estou cansado dessa situação. Ao que parece, o conceito que a igreja tem de cristianismo é algo confuso e terrível. Jesus morreu na cruz para tornar seu povo adorador de Deus. Foi para isso que nascemos, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele é o teu Senhor, inclina-te perante ele. Vimos esse propósito, a adoração, sendo cumprido na consumação de todas as coisas. Os seres viventes, os anciãos e toda criatura que há no mar, sobre a terra e nos céus, clamam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. O propósito divino é nos redimir, por todos nós no coral celestial, para que cantemos sempre louvores a Ele e proclamemos suas virtudes ao longo dos séculos. Deus fez tudo isso por nós e até hoje confirma o que já realizou. Tudo leva a um propósito e, da mesma maneira, tudo o que fazemos deve levar-nos a um objetivo. Precisamos fazer nossos conceitos estar em harmonia com o Senhor da Igreja. Isso significa fazer com que todo o nosso pensamento, a nossa filosofia sobre o cristianismo e a nossa concepção do que é a Igreja estejam em harmonia com o Senhor da Igreja e os seus ensinamentos. Pessoas religiosas costumam ser muito barulhentas, falantes e agitadas. Mas Deus não aprova nenhuma atividade cuja finalidade esteja voltada para si mesma e não para Ele. A igreja não é um clube social. Ela até precisa ter certos compromissos sociais e relacionamentos, mas não somos um clube nem uma constante feira de eventos. Geralmente, tendemos a ler algum material evangélico com ideias de programações e, na mesma hora, sair correndo para pôr em prática em nossa congregação o que acabamos de ler. No entanto, não somos uma constante feira de eventos, muito menos um teatro religioso cujo objetivo é dar oportunidade a apresentadores amadores mostrarem seus talentos.
Somos povo santo, sacerdócio real, uma geração santa chamada das trevas para proclamar a glória daquele que nos chamou. Precisamos realizar tudo o que for preciso para cumprir nosso grande propósito como igreja neotestamentária. Fazer menos que isso é falhar completamente com Deus e com Jesus que nos redimiu. Além disso, é falhar conosco, com nossos filhos e com o Espírito Santo, que veio do coração do Senhor para fazer uma obra em nós, a fim de nos santificar, fazer de nós um povo santo, que seja espelho do Todo-Poderoso e reflita a glória dele. Por que isso é importante? Pelo simples fato de que, se a igreja local falhar em atingir seu grande propósito de adoração em sua geração, a próxima geração dessa igreja como um todo deixará sua fé. É assim que o liberalismo entra em cena. Muitas congregações tornam-se marcos de uma geração anterior que errou com o Senhor e, como consequência, a geração atual sucumbe ante o liberalismo, deixando de pregar a palavra de Deus. Como não há a atuação do Espírito Santo entre essas pessoas, muito menos líderes batizados com fogo, elas precisam compensar essa ausência de algum modo. Por essa razão, a igreja mantém atividades sociais e procura ficar conectada a tudo que está acontecendo no mundo. No entanto, ela falha como casa de Deus, pois nem mesmo uma igreja é mais. A glória já não está mais entre eles. Se pudéssemos ver uma nuvem pairando sobre as igrejas, como a que pairava sobre o acampamento de Israel no deserto, seria fácil saber quais são aquelas que estão atuando de acordo com sua natureza espiritual. Pergunto-me, se Deus nos permitisse ver o fogo à noite e a nuvem de dia, visivelmente pairando como uma pena sobre as igrejas que lhe agradam, quantas estariam testificando ao mundo que ali é o lugar da habitação de Deus? Mas creio que, em vez disso, veríamos apenas monumentos espalhados por todo o país. Não devemos aceitar que a igreja fique assim ou como a encontramos. Temos de examinar a palavra e descobrir se é assim que a casa de Deus deve ser. Então, com reverência e em silêncio, devagar, mas com firmeza, pacientemente e com amor, devemos trazê-la de volta ao modelo do Novo Testamento e, desse modo, avaliar se é assim que as coisas devem ser feitas e agradam ao Espírito Santo. Quando isso acontecer, o Consolador começará a reluzir como uma luz na igreja. E é por isso que meu coração tem ansiado. Como cristãos professos, se cada um de nós não cumprir o propósito para o qual Deus nos criou, melhor então seria não termos nascido. Que grande e inefável tragédia ser para sempre um vaso quebrado. Que tragédia terrível saber que o desejo de Deus era fazer de mim um vaso, no qual ele colocaria as flores do paraíso, o lírio do vale e a rosa de Saron. E saber que desse simples vaso terreno sairia um perfume que exalaria em todo o universo. Mas deixei esse vaso cair no chão e se quebrar. Ele não pode mais ser usado para o objetivo que Deus tinha para ele. Como é terrível ser uma figueira estéril, somente com folhas, mas nenhum fruto. Jesus saía de Jerusalém com seu povo quando viu uma figueira. Ela estava com flores, mas quando chegou perto da árvore, percebeu que ela não tinha figos. Uma figueira cresce produzindo frutos antes das folhas.
Assim, quando suas folhas podem ser vistas, todos dizem: venham, há frutos aqui. Pois conforme a natureza desta árvore, os frutos têm de vir antes das folhas. Só que naquele caso, as folhas estavam lá, mas aconteceu justamente o contrário. Quando Jesus chegou lá, abriu as folhas para pegar os frutos e não havia figo algum. Cristo então voltou-se para os discípulos e pediu que olhassem para a árvore. Ela nunca mais produziu frutos, pois o mestre a amaldiçoou e ela secou de cima a baixo. O que poderia ser mais terrível que uma figueira estéril ter o formato e os traços de um cristão, mas não produzir frutos? Seria como uma estrela que não brilha, ou como aqueles homens formais e hediondos que vemos em 2 Pedro 2 e na pequena epístola de Judas. Pense nas estrelas sombrias que não brilham e nas nuvens que não produzem chuva. Como é horrível ser um espelho quebrado do Altíssimo, antes criado para captar e refletir a magnífica luz de Deus em todo o universo, mas que agora, em vez disso, está trincado e quebrado. Um espelho que não pode refletir mais nada e por essa razão foi reprovado pelo Senhor e expulso do jardim. Como é terrível ter de se lembrar disso para todo sempre. E o que mais assusta no ser humano é a sua consciência. Estamos cientes de tudo. Se não fosse nossa consciência, nenhum mal nos atingiria. O homem rico que morreu e se viu no inferno tinha consciência de onde estava e sabia que, embora seus irmãos não estivessem ali, em breve se reuniriam a ele. O inferno não seria o que é se não tivéssemos consciência dele. O inferno nunca seria o inferno se os homens que nele foram colocados estivessem em estado de coma. O diabo tem estado bastante ocupado nas áreas da psicologia e psiquiatria ultimamente, fazendo com que muitos homens usem frases de Freud e de outros especialistas para nos dizer que não devemos permitir que o sentimento de culpa tome conta de nossa consciência, pois isso é um complexo de culpa. Eles também declaram que não devemos dar muita importância à religião. Certa vez, disseram a um dos maiores profissionais de uma grande instituição mental, o qual durante muitos anos era diretor daquele lugar: bem, doutor, suponho que um grande número de pacientes que o senhor tem aqui enlouqueceu por causa da religião. Ao que ele respondeu: pelo que sei, durante todos esses anos em que trabalhei nessa instituição, nunca vi um paciente que tenha vindo para cá por causa da religião. Por outro lado, conheci centenas deles que vieram para cá, mas poderiam ter sido salvos deste lugar pela religião. Então, vamos continuar. Você deve agradecer ao Criador se algo preocupa com relação a isso. E eu não tiraria essa preocupação de você por nada neste mundo. Temos de ser um povo purificado se quisermos ser adoradores de Deus e refletir a imagem daquele que nos criou. Mas como é trágico e terrível ver vasos quebrados, harpas sem cordas, figueiras estéreis, nuvens sem água e espelhos trincados. Necessitamos ser um povo purificado e nascer de novo neste mundo, apesar de que ainda seremos vasos quebrados na presença de Deus, pois não podemos voltar atrás e mudar a verdadeira essência do nosso ser. Nossa vida não tem brilho diante do Senhor.
Somos uma harpa que não toca mais e nosso discurso não produz fruto algum. Falhamos com o Criador. Se você precisasse cuidar urgentemente dos seus dentes, a primeira atitude que tomaria, assim que pudesse tirar um dia de folga no trabalho, seria cuidar deles. Mais importante ainda é encontrar o sangue que me purifica de todo pecado. Nada deveria me impedir de fazer isso. As amizades não significam nada. Quanto aos negócios, melhor seria vender amendoim na esquina do que estar envolvido em algum negócio que entristecesse o Espírito Santo, quebrasse o vaso e estilhaçasse o espelho. Os prazeres são para pessoas loucas por prazer. Roma, por exemplo, sucumbiu por causa de pão e circo. O que é esse pão e circo? Tá? Só um adendo, gente. A política do pão e circo, como ela ficou conhecida, era o modo com o qual os líderes romanos lidavam com a população em geral, para mantê-la fiel à ordem estabelecida e conquistar seu apoio. No Brasil, por exemplo, naquela época, o que acontecia, né? Digamos que o povo estivesse passando por algum problema muito grande, aí o que os governantes colocavam os cristãos para serem devorados pelos leões nas arenas, então isso era o circo, né? E dava pão. Se a gente for fazer um paralelo aqui no Brasil, é quando é o futebol, o circo no Brasil é o futebol, né? Então as pessoas pode estar todo mundo desempregado, a economia pode ir mal, né? O governador pode estar roubando, mas as pessoas estão preocupadas com os homens principalmente, né? Estão preocupados com o futebol, com o campeonato brasileiro, e a maioria das mulheres estão preocupadas com quem está no BBB, quem foi para paredão, quem não foi, ou com a novela das 8, tá? Então esse é o circo. E o que é o pão? O pão são a cesta básica, por exemplo, que o governo dá muitas vezes em troca de voto. Então isso é o pão e o circo, né? Que os governantes usam para que eles possam manipular a população. Então o negócio já é bem antigo, né? Vamos voltar para a nossa leitura. O povo que habitava essa cidade, a qual nos deu um idioma, leis, literatura e padrões, acreditava que sua nação jamais morreria, porém veio abaixo como uma imensa árvore podre. E diante de quem Roma caiu? Dos exércitos pagãos que vieram do norte, como os hunos, os lombardos e o restante dos vândalos. Esses povos não eram dignos de levar os sapatos dos romanos, tampouco engraxá-los. No entanto, Roma não sucumbiu devido a uma derrota militar diante de outros povos. Isso aconteceu por causa de pão e circo, prazeres, divórcio, diversão e excesso de tudo. Ela ficou gorda e fraca e, desse modo, pereceu. É isso que acontece com as igrejas e conosco quando não vigiamos. É assim também que ocorre com os países. Eu costumo dizer que nada nos deveria dar permissão ou servir de impedimento para fazermos o que quer que seja, nem mesmo medo. Afinal, existe algo mais assustador do que falharmos diante de Deus? O que faremos então? Devemos endireitar nossos caminhos. Em Jeremias 7 diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Esta é a nossa religião cristã. Se endireitarmos totalmente nossos caminhos
e tudo o que fazemos. Deus então fará com que habitemos neste lugar, na terra em que Ele deu aos nossos pais para sempre. Endireitemos então o que temos ofertado e orado, nosso relacionamento com outros, nossa disciplina pessoal e a vida de oração. Tornemos retos nossos caminhos diante de Deus para sermos um povo puro e plenamente aceitável a Ele, pois nunca um homem puro será derrotado, nem igreja pura alguma perecerá. Boa tarde, Romi, tudo bom, minha amada? Vamos orar? Ó Senhor Jesus, recordamos tuas palavras no passado, quando uma de tuas igrejas permitiu que seu amor esfriasse e tu desceste e tiraste o seu castiçal, e nenhum traço daquela igreja restou naquela cidade. Ó Cristo, buscamos diante de ti um testemunho perpétuo. Queremos endireitar nossos caminhos para que tu possas dar-nos um segundo ano, uma segunda década, um segundo pergaminho de anos. Mas até que tu venhas dos céus, a luz brilhará neste lugar, e não apenas em meu país, mas também em todos os lugares onde os homens precisam ouvir o Evangelho. Ó Deus, oramos a ti. Ajuda-nos para que possamos endireitar nossos caminhos e começar a ser e a fazer aquilo para o qual fomos criados. Buscamos agora o teu socorro, Senhor. Ansiamos pela tua bênção e pedimos que assim o faças. Amém. Minhas amadas, o que eu tenho para perguntar hoje é como é que você está, né? Como é que você está hoje? Como é que está a sua igreja hoje? Religião não leva ninguém para o céu. Placa de igreja não salva ninguém, tá? O que nos salva é aceitar Jesus como nosso Salvador. Então, se você não está em nenhuma igreja, você não está congregando. Se você já tinha uma igreja, parou de congregar, volte, tá? Se você não conhece ainda Jesus, mas quer conhecer, eu vou dar um exemplo para vocês. Existe um pastor chamado Lamartine Pozzella, tá? Esse pastor, ele tem muitos vídeos no YouTube. Você não tem no Instagram também. Se você colocar lá, é Lamartine Pozzella, tá? Ele tem uma igreja, e essa igreja dele tem a física, que é em São Paulo, mas ele tem atendimento virtual. Então, se você não está congregando em nenhuma igreja, entre no canal dele ou entre no Instagram dele e fale com ele, porque ele responde, tá? Então, eu não sou batizado, eu não conheço Jesus, ele batiza online. Então, não é desculpa, né, para você estar afastado da igreja de Deus. Porque vocês viram aqui hoje que existe uma importância na igreja, mas não na religião. Placa de igreja não salva ninguém. Tem muita gente que peca por achar que minha religião é melhor do que a do outro. Não, tá? Placa de igreja não salva. O que salva é você aceitar Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Eu não estou dizendo assim, por exemplo, você congrega na igreja X e aí você não está gostando do pastor da igreja X e vai sair. Não, eu não estou falando isso não, tá? Você tem eu ainda vou ler esse livro para vocês, trazer esse estudo para vocês aqui, que se chama Lealdade e Deslealdade. É um estudo muito rico. E nesse livro ele fala que para você sair de uma igreja, você só pode sair em duas situações. No meu caso, por exemplo, eu saí de Newark,
né, vim para Rio Negro. Então eu tive que sair da minha igreja lá de Newark, porque eu não tinha como congregar, porque é no Mato Grosso do Sul, e eu estou morando no Paraná, né? Ou quando o seu pastor não está mais pregando a palavra de Deus. E aí sim, realmente, como é que você vai seguir um pastor que não segue a Deus? Como nós temos o caso, por exemplo, daquele reverendo Jim Jones que matou... Nossa, foi um massacre, né? Então, quem não conhece, procura no YouTube também para conhecer, tá? E para você que não tem igreja, você que não congrega, você que não é batizado, tá? Dá uma procuradinha no YouTube, tem o canal do pastor Lamartine Pozella, que ele está fazendo um trabalho maravilhoso, tá? Com essas igrejas, com essas pessoas, desculpe. Tem o pastor Silas Malafaia, que naquele programa dele, mas aí eu acho que é para as pessoas que estão afastadas, né? Eu não lembro agora, porque esse mês eu estou mais escutando o pastor Lamartine, mas do pastor Silas Malafaia, se eu não me engano, também na telinha do vídeo, quando você assiste, porque sempre ele faz o chamamento, né? Se você quer ser batizado, se você quer aceitar Jesus. Para quem quer aceitar Jesus, você aceita, mas daí entra lá no endereço que ele dá e você entra em contato com a igreja. Do pastor Lamartine Pozella é diferente, gente, tá? Por isso que eu estou dizendo, dá uma entradinha lá e vai conversar para ver como é que tá a coisa, tá bom? Então fiquem com Deus. Hoje à noite, às 18 horas, eu vou ler o último capítulo do livro, né? Porque como amanhã é sexta e eu não posso fazer a live nesse horário, então eu vou deixar para ler hoje às 18 horas. E segunda-feira nós temos livro novo, tá bom? Fiquem com Deus, até mais tarde, em nome de Jesus.